tudo bem, gente? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live aqui das 10 ideias. Deixa eu colocar meus óculos, porque senão não vai prestar, que eu nem vou ver o Léo chegando. Beleza, o pessoal entrando. Galera querendo saber, né, como é que nós vamos fazer para superar essa crise. Quanto a gente vai entrando, eu tô esperando aqui o Léo entrar. Eu e o Leonardo tivemos a ideia de fazer essa live porque somos ambos advogados, somos ambos militantes, somos ambos advogados criminalistas. Boa noite, Léo. É o outro Léo que está me dando boa noite. Aê! Beleza. Léo Sica chegou, mas me peça permissão, Léo, para você entrar que eu te permito. Então, nós somos advogados. Nós sentimos na pele o que todos os advogados estão sentindo. Eu acho que quem diz que tá nadando de braçada, que não tá com medo, que não tá apreensivo, ou é doido ou é mentiroso, né? Sica, Léo enviaram uma solicitação. Peraí. Beleza. Léo entrando. Enfim, nós sentimos na pele. Então, segue. Beleza, Léo. Cara, você tá num cenário muito exótico. É o quê? É uma adega isso na sua casa? É uma gruta. Uma gruta, uma caverna. Você tá de quarentena, meu. Total. É o andar de baixo. Como tem 3 crianças na casa, eu tive que me refugiar num andar um pouco subterrâneo mesmo, porque senão não tem condição. Ok. Bem, eu tô aqui contando, Léo, que a gente teve essa ideia de fazer essa live porque nós estamos no meio de tudo isso, né? Não é uma live teórica, assim. São coisas que a gente está pensando para as nossas vidas, porque nós vamos padecer disso, todos nós, né? Eu estava dizendo que o advogado, a advogada que disser que não, que tá nadando de braçada, que para ele tá tudo bem, que o escritório dele tá indo de vento em polpa, ou é doido, ou tá mentindo. Todo mundo vai sentir. Os grandes vão sentir, os pequenos vão sentir, os velhos vão sentir, os novos vão sentir, porque o mundo vai mudar. E na mudança, nesse rearranjar aí das batatas no caminhão, nós sendo as batatas, vai ver quem vai ficar dentro do caminhão, quem vai sair. A gente tem que pensar e ter um pouco de inteligência, de entender como é que a gente vai se encaixar nesse novo mundo. Então, é uma coisa que a gente está pensando para as nossas vidas, é bem prática. E como eu e Leonardo Sica somos virginianos, e virginianos... Não, você não é virginiano, né, Léo? Sim. Então, nós, como virginiano é tudo meio que obsessivo, nós pensamos nesse formato de uma lista de 10 ideias, sem nenhum prejuízo para uma 11ª, uma 12ª. Então, uma coisa que eu queria convidar a todos é, se você tiver pensando ou fazendo alguma coisa, que você fale, nossa, olha, eu tive essa ideia, tive esse estalo, eu tô fazendo, tô pensando em fazer, compartilhe. A ideia é a gente trocar informações mesmo de como conseguir primeiro se manter na superfície, não naufragar, e depois extrair vantagem, né? Tirar alguma vantagem nisso. Então, Léo, quer começar aí o que você tem a dizer e a gente entra na nossa lista. Boa noite, Patrícia. Parabéns pelo webinar aí de violência doméstica e direito das mulheres, que acabou de acabar. Acho que você conseguiu retomar o fôlego, pelo menos, né? Então, parabéns, foi sensacional. Para quem quiser ainda visitar, ele está lá no YouTube disponível, um conteúdo riquíssimo sobre o direito das mulheres, sobre violência doméstica. Nós aqui do Instituto M33 estamos fazendo o possível para, dentro das nossas capacidades financeiras, estruturais, ajudar e colaborar a advocacia. A ideia dessa live é instigar ideias. É evidente que nós não temos soluções para problemas tão graves. Eu vou dar um passo atrás, né? A gente tem feito muitas discussões sobre violência doméstica na pandemia, como aconteceu agora, como sistema carcerário na pandemia. E o que a gente percebe, na verdade, é que a pandemia está jogando luz sobre problemas que já existiam. Está tornando eles mais visíveis, mais graves, mais abrasivos, mas já existiam. O sistema carcerário sempre foi um problema, a violência doméstica sempre foi um problema. E, por outro lado, a pandemia ela está pressionando as condições de vida, acelerando as condições de vida e está nos empurrando para o futuro. Uma série de coisas que a gente imaginava
estar fazendo daqui 5 anos, a gente vai ter que fazer agora. Por exemplo, isso aqui, esse tipo de comunicação. Por que eu estou falando isso? Porque uma série de ideias que nós vamos discutir hoje sobre a profissão, elas já foram discutidas, elas já estavam por aí. Por exemplo, ano passado nós fizemos um evento Pense Direito, né? O que pensar da advocacia no futuro. E os problemas que agora a pandemia está jogando luz, eles já existiam na profissão. Já existiam na profissão. Morosidade do judiciário, recessão econômica, necessidade de otimizar custos, muito litígio, modelos de advocacia antiga, então eles já existiam. Não houve, na verdade, coordenação capaz de antecipar passos que a gente ficou feliz de ter tocado já nesses assuntos. Porque também a pandemia aí jogou luz sobre um segundo problema, que é um vácuo de lideranças políticas na sociedade. Especialmente lideranças políticas com visão de futuro. E aí eu texto a advocacia, né, lideranças políticas com visão de futuro poderiam já ter preparado a advocacia, não para enfrentar a pandemia, porque isso é claro que ninguém poderia imaginar, mas poderia ter capacitado a advocacia para lidar com crises em geral, com a emergência da tecnologia, com a redução dos valores honorários, com o aumento do custo dos escritórios, tudo isso já existia. E a gente falou sobre isso ano passado. Então, Patrícia, o que a gente falava ano passado, os advogados eles vão ter que fazer mais por menos, vão ter que trabalhar mais, trabalhar melhor por menos valor, menos custo. Já existia uma pressão enorme para os custos dos serviços jurídicos caírem. Mais por menos, tecnologia. Os advogados vão ter que mergulhar na tecnologia de cabeça. E, no plano mais alto, assim, digamos assim, da regulação, tem que haver uma liberalização da profissão. A profissão tem que se modernizar, e isso passa por uma liberalização que é por regular a profissão conforme 2020. Nós temos uma profissão ainda cheia de travas regulatórias, e nós vamos falar sobre isso durante as nossas ideias. Então, pessoal, a ideia aqui é a gente fazer um bate-bola, né, Patrícia? Sim. A gente vai passar por 10 ideias, a Patrícia fala um pouco, eu falo outro, e também, na medida que vocês forem trazendo ideias, a gente debate sobre elas. Mas é isso. Não vamos colocar o ovo em pé, né? Não vamos redescobrir a roda, nós vamos ordenar ideias que já estavam latentes e que a pandemia estampou. E, na verdade, a pandemia nos empurrou para o futuro. Boa parte da crise que a advocacia está passando hoje, ela viria. Ela veio hoje. Já que ela veio hoje, vamos falar sobre isso. Vamos lá, Patrícia. É isso aí. E a ideia, gente, é que, como eu falei, que você contribua também, que você diga tuas ideias e que isso seja útil e que isso sirva, né? A gente fez uma lista de 10. Você pode falar, não, essa primeira, para mim, não serve nada porque não é minha área. Mas, pô, a segunda se encaixa como uma luva. Então, abra sua cabeça, né? Se prepare para ouvir coisas que talvez você não tinha pensado. Você fala, pô, isso aí eu nunca tinha pensado, mas eu acho que pode dar certo no meu modelo de negócio, né? Porque a advocacia é muito diversificada. Primeiro que a gente não está falando só para o advogado criminalista, embora eu e o Léo tenhamos essa origem, né? A gente tentou pensar em outras áreas também. E é isso. Veja o que dá certo para você. Eu tenho certeza que dessa lista de 10, pelo menos uma, você pode botar em prática e, de repente, pode dar uma ajuda, um fôlego, uma alavancada, pode rolar. Então, vamos lá. A nossa primeira ideia para reinventar a advocacia, para superar a crise, ela é uma ideia mais relacionada ao direito penal, que é onde eu e Léo moramos, mas ela pode ser adaptada para outras áreas do direito e que diz respeito a gente colocar o foco, a gente focar em momentos processuais, ou momentos de atuação diferentes dos momentos convencionais. No âmbito penal, o que isso significa? Focar na fase pré-processual, numa coisa que eu adoro, já fiz live aqui com o Gabriel, que se chama investigação defensiva. A gente é treinado durante a faculdade a processo,
Mas o nosso processo está mudando e vai mudar mais ainda, dando um valor muito maior à fase processual, à fase pré-processual. A fase pré-processual, a fase de inquérito policial, era uma fase em que o advogado estava um pouco habituado a ir das duas uma. Ou a e-mail, quando ele estava pelo investigado, cozinhando, sei lá, a galinha em fogo lento, assim, para o negócio não andar, mas ele não se preocupava muito em fazer prova para o seu cliente, por quê? Presunção de inocência, indúbio pro reo, não precisa fazer prova, o Ministério Público precisa conseguir prova para denunciar. E quando a gente estava do lado da acusação, como né, ia se habilitar como assistente da acusação, o nosso trabalho era tentar empurrar a máquina da polícia, que é inoperante, ineficiente. E se a máquina da polícia não operava, a gente ficava meio de mãos atadas, o cliente ligava, a gente falava, não andou teu inquérito, pois é. Então, o que eu e o Léo estamos propondo é você mudar o teu foco e ter uma visão proativa da fase de inquérito policial. Ou seja, perseguir prova, ir atrás da prova, ir atrás de meios de provar. Tanto se você está atuando pelo réu, porque, desculpem, indúbio para réu é muito lindo, é um princípio maravilhoso, mas a gente sabe que na vida prática não é bem assim. E com acordo de não persecução penal, com todas as formas de solução negociada de conflito antes de haver processo, não adianta eu me preparar para fazer prova em juízo. A prova tem que estar na minha mão antes, para eu saber o que negociar, para eu ter a carta para jogar. Então, cuidar dessa fase pré-processual. E para atuar do lado da vítima, como assistente da acusação, né, Leco, é uma parte muito importante que dá renda para o escritório, né, você atuar como defensor da vítima, etc. Mais uma vez, nenhuma vítima fica satisfeita com o ritmo que as coisas andam na polícia. Então, se você puder proativamente ir atrás, fazer, investigar, produzir prova visual, audiovisual, fazer um filme, fazer um croquis, né? O Gabriel tem 1001 ideias aí de como é que... Porque a investigação defensiva, já vou passar a palavra para o Léo, eu acho que ela é uma coisa muito grande, mas ela pode se desdobrar basicamente em dois raciocínios. Primeiro, colheita da prova. Tudo que você pode fazer para colher a prova. Você pode chamar uma testemunha para colher um testemunho no teu escritório. Você pode fazer uma ata notarial de um documento. Mas além de colher a prova, você tem que pensar em outra coisa, que são formas modernas, criativas e sedutoras de apresentar essa prova. Então, como é que eu vou apresentar? Vai ser num textão? Ou vai ser num vídeo? Ou vai ser numa animação? Como é que eu vou apresentar essa prova? Então, se especializar nisso, focar nisso, é uma das formas de sair da caixinha, de sair do ortodoxo. O que você pensa aí de investigação defensiva, Léo? Não, e o trabalho investigativo, ele é um trabalho que existe uma demanda muito grande no mercado, especialmente em empresas. Empresas são grandes contratantes de serviço de advogado e é feito por não advogados hoje em dia. Existem empresas muito boas oferecendo esse serviço, mas não são advogados que estão fazendo. Então, os advogados têm que assumir esse campo de trabalho, já que a investigação ela prepara a prova para um litígio ou para um acordo judicial. Então, é muito importante. O Conselho Federal da OAB regulamentou, serve como farol, né, a investigação defensiva, que pode ser utilizado em outros campos. A gente pode pensar em direito de família, a gente pode pensar em direito trabalhista, existem muitas questões fáticas, tudo que tem matéria de fato, justifica uma investigação pré-processual. E nós, advogados, brasileiros, não estamos acostumados a trabalhar com isso. A gente trabalha com aquilo que a gente recebe na nossa mesa, a gente leva a juízo. Certo? Que normalmente vem do cliente, né, ou vem da parte, ou vem de polícia judiciária, do Ministério Público. Trabalhar com investigação é uma necessidade. Eu vejo isso, estou vendo no meu cotidiano. E a gente tem que se capacitar a isso e começar a fazer. Principalmente começar a fazer. O Jefferson fez uma pergunta que é muito importante, mas nós vamos falar dela ali no fim, que é a questão da propaganda, como advogado divulga o seu serviço. Porque isso é importante também, porque eu vou começar a trabalhar com investigação, muito bom. Mas e aí, quem vai saber que eu estou fazendo isso? Mas a gente já vai chegar lá. A Patrícia falou a ideia 1, eu vou falar 2. Né? A nossa ideia 2 ela tem relação com o uso de redes sociais, que é a criação de comunidades legais fechadas. Comunidades legais online. Comunidades legais que servem para aproximar advogados de negócios. A gente tem um pouco de medo de tratar a advocacia como um negócio. E é uma profissão privada, tem seu munus público, tem tudo isso, mas é.
aproximar advogados de clientes. Então, existem já na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos países, comunidades legais, advogados que advogam para condomínio. Eles criam comunidades legais. O Facebook tem espaço para comunidade, o LinkedIn também tem espaço de advogados e administradoras de condomínios e síndicos, por exemplo. Estou usando um exemplo de nicho. Então, a criação dessas comunidades legais online, elas aproximam advogados de clientes. E se a gente pensar agora no momento que a gente não pode sair na rua, não é? Então, os advogados eles têm que se encontrar os clientes e nessas comunidades legais eles vão trocar ideias, trocar jurisprudência, trocar teses jurídicas, eles vão trocar, só que nesse momento, nessa troca, o advogado está ali se mostrando para o cliente. Eu dei exemplo de condomínio que foi uma só, mas a gente pode ter várias outras, né? Advogados que trabalham para sindicatos de comerciários, esses advogados, criar essas comunidades legais. E qualquer um tem instrumento para criar essas comunidades legais. Não é? Então, a nossa segunda ideia, criação de comunidades legais fechadas online. Vai ser tudo muito rápido, gente. É uma live, mas a gente é uma live. vai aprofundar. E nesse passo eu até convido a todos e todas, né? Não é propriamente uma comunidade legal fechada entre clientes e advogados, mas tem sido assim, um lugar de troca riquíssimo para conhecerem a Associação Brasileira da Advocacia Criminal, a Abracrim, os advogados criminalistas, né, do qual eu sou membro, e que nós temos esse relacionamento próximo e é muito interessante porque a toda hora nós colocamos casos, nós debatemos. Então conheçam a Abracrim, filiem-se a Abracrim, porque é um lugar exatamente para isso. Os mais novos pedem conselho para os mais velhos. Quem é correspondente anuncia, né? Fala, olha, eu sou correspondente aqui, se você precisar de um serviço aqui, a gente está em comunidade, é muito importante, né? É fundamental esse network. Um ponto das comunidades é que elas servem especialmente para aproximar advogados de departamentos jurídicos. E os departamentos jurídicos de empresas eles são grandes tomadores de serviço do advogado individual, porque os departamentos jurídicos, eles na maior parte, eles terceirizam. Bom, como o departamento jurídico de uma empresa que trabalha num nicho vai me conhecer? Se a gente tiver uma comunidade fechada, ela vai me conhecer, de alguma maneira. Pode seguir, Patrícia. Beleza. Nossa terceira ideia aqui é o que a gente chamou de advogado híbrido, de conhecimento multidisciplinar. Isso tem a ver com a investigação defensiva um pouco, isso tem a ver com sair um pouco da casinha, sair um pouco da caixinha. O que a gente percebe hoje é que mais e mais se exige um conhecimento extrajurídico. Então, eu lembro que no Pense Direito, no congresso que a gente fez no ano passado, Léo, foi o retrasado? Ano passado. Nós tivemos um painel com 3 advogados de ponta dos maiores escritórios de São Paulo e talvez do Brasil, né? E foi um tema que foi até proposto, eu lembro, naquele painel. E em todos os 3 disseram do valor do advogado. Por exemplo, que tem 2 faculdades. Que tem uma faculdade de Direito e uma faculdade de Administração. Uma faculdade de Direito e uma faculdade de Engenharia, por exemplo. Porque você consegue entender, de fato, o negócio do teu cliente. Claro que não dá sempre para saber tudo e etc. Mas... em inúmeros casos, né, Léo, você precisa entender a fundo como é que funciona aquele sistema, aquele negócio, aquele contexto fático. Não adianta você saber do Código Penal e do Código de Processo. Então, se você já tem ou quer ter uma dupla formação que faça sentido, né? Se você quiser fazer também, sei lá, né, artes cênicas, pode ser legal por outras razões, mas se você já tem uma dupla formação, pense nisso. Pense em aproveitar isso criando um profissional altamente especializado em algo que ninguém mais sabe, né? Eu tenho lá no Mackenzie, por exemplo, alunos que são médicos, eu tenho alunos que que fizeram já psicologia, que fizeram engenharia, e isso é tesouro. Então, em vez de separar as coisas, junte isso num atributo que ninguém mais tem, né? Essa é a ideia. Isso, assim, as ideias, assim, o advogado de família, por exemplo, que tenha conhecimento de psicologia, ele precisa ser formado em psicologia, ele pode ter uma especialização em psicologia. O advogado tributarista que tenha
conhecimento de contabilidade ou de economia, ele vai ter uma projeção de mercado maior, porque a gente percebe que isso é requerido. Basta ver o número de varas especializadas, que vão se... Cada vez mais elas vão se multiplicando no Brasil. O que são varas especializadas? Um pouco disso. Né? São varas especializadas em falência, em recuperação judicial, violência doméstica, em a vara de família, que já existe há mais tempo. Então, é muito importante os advogados, especialmente os jovens, né? Eu já não tenho mais tempo para isso, especialmente os jovens, procurar essa formação híbrida, que não significa fazer 2 faculdades, acrescentar. Né? Então, psicologia para o direito de família, por exemplo, e assim por diante. Então, é aquilo que a gente chamou do advogado híbrido, né? O advogado que entende direito, entende contabilidade, entende direito, entende de economia. Isso é uma coisa, né, que eu acho que às vezes as pessoas não pensam que isso pode dar um upgrade na formação, né? Às vezes as pessoas, meus alunos, enfim, nada contra, claro, para quem quer carreira acadêmica, mestrado, doutorado é hiper importante. E nada contra, óbvio, você fazer uma pós, você é penalista, você faz uma pós-graduação em direito penal. Isso é a premissa. Lógico, ninguém vai sair para outros âmbitos se não tem a sua própria área dominada. Não estou falando isso. Mas às vezes mais interessante do que fazer mais do mesmo, mais uma especialização em direito lá, de repente é sair da caixinha, entendeu? É você fazer isso, vai entender de contabilidade, vai entender de fato de empresarial ou de empresa, né? De gestão. Porque isso Sim. pode te dar uma qualidade que nenhum advogado vai ter. Isso pode ser o pulo do gato. Quer falar a próxima, Léo? A próxima é comigo, né? A próxima tem a ver com tecnologia. Falar para vocês, aqui, que eu vi que você passou por aqui. Existe uma impressão que a tecnologia vai acabar com a advocacia. A nossa ideia é que a tecnologia vai desdobrar a profissão. Ela vai abrir novos serviços e vai acabar com alguns. Mas não vai acabar com alguns. Com a automação de documentos, por exemplo, ninguém mais vai ler um processo de 2.000 folhas. Um programa vai ler o processo e vai tirar. Então, e por aí por diante. Mas a tecnologia vai desdobrar a profissão. E existem duas figuras profissionais que, fora do Brasil, eles já são conhecidas, que é o engenheiro de conhecimento jurídico e o tecnólogo legal. Tecnólogo legal, assim, é uma demanda que já existe no mercado brasileiro. Todo escritório de advocacia precisa de alguém que entenda de tecnologia, que seja um escritório de 2 pessoas. Até porque aquele advogado de um escritório pequeno, que é sozinho, ou ele mais um, se ele se formar como tecnólogo legal, ele vai poder prestar esse trabalho para outros escritórios maiores também. Não é? O que sabe o tecnólogo legal? A gente tem centenas de plataformas de peticionamento eletrônico. A gente tem centenas de programas diferentes no Brasil, de leitura de processo, ou no mercado. Não são integrados. Então, a gente precisa de alguém com conhecimento legal e de tecnologia que dê esse suporte para escritórios. Não é alguém que falou, só os escritórios grandes vão sobreviver. Então, os escritórios grandes vão precisar de tecnólogos legais. E o engenheiro de conhecimento jurídico, isso que eu estou tirando de um livro, diz um pouco a respeito também esse medo que nós temos dessas empresas, Lawtechs, Legaltechs, que estão prestando serviço jurídico. Então, existem empresas que estão automatizando contratos. Contratos são feitos agora por robôs. O que nós vamos fazer com isso? Como nós vamos lidar com isso? Isso vai ser feito. Né? Isso vai ser feito. A gente pode absorver ou reagir. A gente pode ser o táxi ou o Uber. Né? Em geral, a conduta da OAB e da profissão tem sido, não, vamos processar essas pessoas por exercício legal da profissão. Pois bem, o cara vai colocar o data center dele lá na Índia e vão continuar automatizando contratos. O programa que automatiza contratos, ele precisa ter conhecimento jurídico embutido. Por isso que a gente fala de engenheiro de conhecimento jurídico. São pessoas com conhecimento jurídico e que vão embutir conhecimento jurídico nos programas, milhares de programas que servem os profissionais de direito, que servem aos tribunais. Hoje em dia não são advogados, são poucos advogados que fazem isso. Porque os advogados, eles têm um certo distanciamento, porque é o novo,
que faz contrato. A nossa ideia é o seguinte, que tenha programas que façam contrato, mas que esse programa seja criado por um advogado. Porque se a gente pensar em apenas repelir o programa que faz contratos, o que vai acontecer é que um engenheiro civil vai fazer um programa. Não vai ser tão bom quanto o nosso, mas vai funcionar. Então, desdobrar a profissão para as áreas de engenharia, de conhecimento jurídico e de tecnologia legal. É isso aí. Esse foi o quarto. Esse foi o quarto tópico. O quinto é com você, Patrícia. Quinto comigo. E o que nós estamos falando, gente, é desbravar. Né? Porque eu nem. Léo, você me desculpa a minha ignorância, mas eu não sei se na engenharia existe algum tipo de especialização nessa área que você falou. Existe aqui no Brasil? Pergunta. Não, que eu saiba, não. Então, que eu saiba, não. É ser autodidata. Quer dizer, o cara que é você, que já tem, eventualmente, engenharia, ou já tem uma tremenda facilidade, ou tem um curso de computação, ir atrás disso. Mas é isso, né? Nós estamos falando de desbravadores de um novo mundo, né? Sim. Nós estamos falando que esse mundo é novo. Então, você tem que abrir picada. Não é trilhar o agora. Quem abre a picada, fica depois com a pepita de ouro. Essa é a questão. Né? Se você for o primeiro engenheiro de conhecimento jurídico, ou um dos poucos tecnólogos, imagina o que você abre de campo de serviço. Né? Alguém falou que a melhor forma de não ter concorrência é ir para um lugar que não foi explorado, verdade. Então, é você usar o que você já tem, um pouco de substrato, mas para desbravar esse território. Né? Que eu acho que um mega, eu falo sem medo de errar. Se nós, advogados, aí dos seus 40 e tantos anos, formos deixados sozinhos ali no escritório, fecha o escritório. Acabou. Né? Porque Acabou. Eu sei o sistema. Nossa, para aprender o sistema do TJ já é um parto. Se eu precisar peticionar no Pará, já é outro sistema, é um problema. Nossa cabeça não vai mais, não aprende mais essas coisas. Então é você, ô juventude, é você. E o que a gente está vendo com a pandemia é que a tendência é empurrar esses ônus para os advogados. Por exemplo, as audiências na Justiça do Trabalho. As audiências da Justiça do Trabalho, eles estão regulamentados de maneira assim, que é o advogado que cria o link, o advogado que chama testemunha, o advogado que cria a sala de audiência. Hoje, Patrícia, eu nem te falei isso, hoje eu falei primeira vez eu falei com um preso, por videoconferência, um cliente meu. Só que foi isso, a penitenciária falou, olha, nós estamos usando o programa X. O senhor cria a sala de conferência, o senhor coloca a penitenciária lá, o senhor fala a hora e o senhor faça isso. Claro que eu tenho uma advogada bem mais jovem que trabalha comigo que fez tudo isso. Que conectou a penitenciária comigo na minha casa, num programa X que funcionasse de tal maneira, tal. Mas com o aumento desses atos virtuais, o poder público não dá conta de fazer isso. Pensa bem, você acha que alguém na penitenciária conseguiu fazer isso? Eles mal têm recursos mínimos lá. E eles vão empurrar esse ônus de audiência, tentação oral para o advogado, e alguém tem que fazer isso. E olha, foi bom, viu, Patrícia? Porque falei uma hora, nunca falei uma hora com um cliente preso. Caramba! E lá na penitenciária ele tem um lugar em que ele vai. Puseram ele numa sala, Entendi. a gente falou, ele vai ficar sozinho, eu tô saindo, vou fechar a porta, fechou a porta. Caramba! Normalmente aquele parlatório assim, né, que você conversa com a pessoa que você nem enxerga. Com mais 30 pessoas do seu lado, gritando. Gritando, olha o jumbo, olha não sei o que, isso. Luxo. Bom, nossa quinta ideia aqui, ela tem um pouco a ver com isso, porque é o seguinte, se as coisas vão ficar mais virtuais, por um lado nós vamos precisar de técnicos nisso, de pessoas que deem suporte ao escritório, mas por outro lado também vamos poder reduzir o nosso espaço físico, né? Acho que muitos escritórios estão tendo esse baque e estão tendo essa percepção de que é possível trabalhar com menos espaço físico, de que o home office, principalmente para os sem filhos, né, Léo? Para nós com filho, o home office é mais complexo. O Léo está aí na caverna, né? Estou na caverna. Eu estou aqui, a família está toda lá em cima, segregada em RDD lá em cima. E eu estou aqui embaixo. Mas, enfim, é possível fazer coisas remotamente e etc. Tem muitos escritórios que estão trabalhando em sistema de turno, né?
alguns advogados vão segunda, quarta e sexta, outros vão terça e quinta, etc. E daí, para que eu preciso de uma sala de cada um, para cada um? Para que eu preciso de 10 salas de reunião, se eu vou poder fazer reuniões por Zoom ou por outros sistemas? Eu confesso que eu acho que principalmente na advocacia criminal, algum tipo de contato ainda é importante, né? Algum tipo de olho no olho. Acho que existem áreas em que é até mais fácil, né? Sabe, previdenciário, você não precisa, né, ter realmente muito contato ali com a pessoa depois de uma primeira apresentação e etc. Acho que em penal é um pouco, mas mesmo assim, mesmo em penal, eu acho que otimizar o espaço, reduzir espaço, é possível, né? Acho que muitos escritórios estão pensando nisso, né? Então, eu já tenho ouvido e está muito claro que eu posso trabalhar indo segunda, quarta e sexta no escritório, como você disse. Até porque os planos de retomada pós-pandemia, eles vão prever trabalho intercalado. Ou se eu posso segunda, quarta e sexta no meu escritório, terça e quinta meu escritório pode ser outro escritório, de outro advogado. Custa, metro quadrado custa, entendeu? Então, espaços compartilhados, espaços reduzidos. É um problema muito grande. A gente ouve os advogados jovens falarem, né? Puxa, eu tenho que abrir meu escritório, mas é difícil eu abrir meu escritório, porque eu tenho que alugar salas, eu tenho que ter uma sala de reunião, eu tenho que ter uma recepção. Não precisa, não precisa. Você precisa ter um escritório, mas aí inclusive a Daniela Magalhães, aqui do M133, não sei se ela está nos vendo, mas ela está planejando um webinar com arquitetos que vão discutir isso. Vão discutir arquitetura dos escritórios de advocacia. Se a Daniela tiver, ela dá um oi. Se não, tá, já está dito aqui, ela está planejando, vai ser muito legal. Gente, eu amei essa ideia. Olha que ideia boa. Isso eu não tinha pensado mesmo. Realmente, você pode ter um escritório, né? Escritório, né? Patrícia Vanzolini na segunda, quarta e sexta, terça e quinta, Leonardo Sica e, enfim, né? Você divide Daniela tá aqui, custo, né? Verdade. Isso é e não é propriamente um coworking que a gente vai falar, mas que daí a pessoa pode não se sentir tão confortável, porque, né? Não, você tem um endereço, é o teu escritório, efetivamente. Mas importante. Você não ter lá, verdade. Né? É algo que já é feito, né, por psicólogos, por exemplo, né, que dividem sala e que, né, usam, e que a gente não pensava em fazer, né, mas que pode pensar soluções criativas. Próximo tema, acho que estamos no sexto, Léo. Isso, eu estou meio perdido aqui, estamos no sexto. É o sexto. É contigo. Então eu perdi alguma coisa aqui. Olha, a gente fez o quinto, que é reduzir o espaço físico. E o sexto, quer que eu vá? O sexto é o seguinte. Fala o sexto. Eu embarco, porque eu perdi minha lista aqui. Perdeu a lista. O sexto é o seguinte: desenvolver habilidades de nicho. O prático aperfeiçoar. Né? Minha lista está com 9. Hã? Minha lista está com 9. Caramba! Essa foi a ideia do Léo. E é o seguinte, eu concordo inteiramente, né? E parecem que são coisas contraditórias, mas não são. São coisas complementares. Fala, nossa, mas vocês falaram que eu tenho que fazer faculdade de psicologia. Agora vocês falam que eu tenho que fechar no nicho. Não. Tudo faz parte do mesmo conceito. Você ser único. Porque a ideia, a premissa é a seguinte. O que é massa, o que é automatizado, vai perder espaço. Não vai mais prestar. Você tem que ser um ser infungível. Como é que você pode ser um ser infungível? Por exemplo, sendo um contador advogado, sendo um psicólogo advogado, tendo uma pós-engenharia. Enfim, você pode ser um infungível ampliando para fora do direito. Mas você também pode ser um infungível aprofundando num caminho do direito desse tamaninho, mas que só você sabe. O direito entendeu? Da erva daninha do jardim. Léo, me ajuda com um exemplo melhor. Então, essa pressão por redução de custos que vai haver, a recessão econômica é isso, ela vai favorecer que os advogados trabalhem de uma maneira mais segmentada mesmo. Né? Então, o que é o prático aperfeiçoado? É dentro de áreas. Então, o advogado, o criminalista que faz assistente do Ministério Público. Então, ele pode se aperfeiçoar nisso, porque, por exemplo, é uma coisa que eu odeio fazer. Não gosto de fazer. Então, provavelmente eu não faço tão bem.
colega que falou LGPD, o advogado que faz... Tem um exemplo já. A gente tem nos trabalhistas o audiencista. O audiencista é um prático aperfeiçoado. O que é o audiencista? O cara que é bom de audiência trabalhista. E a gente sabe que os grandes escritórios de advocacia trabalhista, muitas vezes eles contratam o audiencista. Pô, esse cara é bom de audiência. Então pode ter o prático aperfeiçoado, que é aperfeiçoado de sustentação oral. Isso. Esse cara é bom de sustentação oral, ele conhece o tribunal, ele sabe, ele está lá fazendo sustentação oral todo dia. Então, são vários serviços dentro das grandes especialidades que vão justificar, porque como os custos vão cair, então muitas vezes o cliente está ali, ele pode querer gastar menos, mas de repente numa sustentação oral ele fala, vou investir para isso. Tem uma perícia qualquer. Até esse advogado é bom de perícia. E esse advogado vai trabalhar para outros advogados também. Não é? O nicho pode ser regional. O advogado está com um problema numa região, tem um advogado que atende bem aquela região. Então, a ideia de desenvolver essas habilidades práticas de nicho. Não é? Eu dei a sustentação oral, assistente do Ministério Público, o advogado que faz perícia, o audiencista na Justiça do Trabalho, que já existe, não é? O advogado que é bom de juizado especial civil. Juizado especial civil. A gente sabe que o juizado especial civil é um outro mundo. É um mundo diferente. Então, um advogado que é bom de fazer reclamação contra a companhia aérea. Que a gente vai ter um monte de problema agora. Nós vamos ter um monte de problema. As companhias aéreas, os registros de turismo vão quebrar, as pessoas compraram suas viagens, e como isso vai ficar? Então, um advogado que pegar e falar, não, eu vou fazer só isso. Por um tempo. Não é? Vai valer a pena. Então, é isso. O prático aperfeiçoado. Então, agora eu devolvo para você, Patrícia. Vamos retomar aqui. Beleza. Bom, tem a ver também com o prático aperfeiçoado, com o desenvolvimento de uma habilidade, mas aí eu acho que é o seguinte, é uma premência, não vai ter como fugir disso, que é, eu li daí esqueci, daí eu coloco óculos de novo, que é a negociação extrajudicial, resolução de disputas de forma extrajudicial. Bom, trazendo isso para o nosso meio, né, Léo? Fica evidente a necessidade disso. Porque se nós já tínhamos, né, por um lado, transação penal para os casos muito simples e, por outro lado, delação premiada para os casos muito complexos. Quer dizer, eram dois exemplos de justiça negociada, de acordo, mas exemplos que ficavam meio nos extremos, né? Não pegavam a grande massa dos casos, né? Não são todos os casos ou todos os advogados que fazem delação. Sim. É uma coisa muito específica. E, por outro lado, a transação penal tem também o seu alcance reduzido. O acordo de não persecução penal para crimes cuja pena mínima, não mínima, né, não ultrapassa 4 anos, pega uma gama imensa de casos, né? Do teu escritório, do meu escritório, quer dizer, garanto que assim que entrou em vigor, né, o projeto anticrime, você fez uma varredura, sei lá, 50% mais dos casos. Mais 50%. Teria direito ao acordo. Só que nós não somos treinados para fazer acordo. Nós somos treinados para litigar. Nós não sabemos fazer acordo. E isso passa desde uma preparação de investigação defensiva, de fase extra, pré-processual e etc., mas até técnica de negociação. Você estava falando que a Luísa, né, estava dando crédito. Conta essa história, achei muito legal. Pois é, eu estava vendo aqui o trabalho da minha esposa, que está fazendo doutorado na GV, e eles a ideia é os advogados usando um método que chama árvore de decisão. A árvore de decisão, eu sei pouco, hein? Fiz isso uma vez na vida. Mas coloca prós e contras, dá valor para os prós e contras de uma decisão e extrai um número que vai dizer a decisão X vale mais do que a decisão Y. Nós não sabemos fazer isso. Mas as soluções negociadas, elas são cada vez mais utilizadas no direito, até porque o judiciário não vai dar conta dessas dezenas de milhões de processos que há no Brasil. Então, advogados que treinem para negociar, a gente até tem um preconceito dessa palavra negociar, né? Vou negociar com direitos? Vai negociar com direitos, não tem problema nenhum, se for dentro da lei.
Então, aprender a usar árvore de decisão, aprender a usar métodos de negociação, que é uma coisa que a gente já fala faz tempo, vai ser assim, um nicho enorme que pode também dar o pulo para os métodos alternativos de resolução. A gente falou disso no nosso congresso no passado, online. Mediação online, conciliação online. Isso exige que a pessoa saiba negociar. E negociar, gente, é igual, sabe, treinar a seleção brasileira. Todo brasileiro acha que sabe, né? Mas não sabe. É ciência, é técnica, é aprendizado. Então, né, essa coisa da árvore de decisão não é tipo runas, que você joga e vê na mesa para onde que foi. Né? Não, é um treco, eu já li sobre isso também. E agora eu pessoalmente penso em fazer alguma coisa assim, em fazer uma formação mais específica. Eu sinto falta disso para mim. Porque primeiro que advogado, ainda mais criminalista, já gosta de ir pro pau, entendeu? A gente já tem um pouco de repulsa, né? A gente foi treinado para isso, para ser belicoso, para ser litigante. Então a história de chegar lá e fazer um acordão, terminar em pizza, não faz parte nem da nossa natureza. E nós não temos talento, nós não sabemos blefar, nós não sabemos, mas então eu digo que vou, eu não vou, quer dizer, não estou falando tudo dentro da legalidade. Né? Não é para usar artifício, malandragem, nada disso. Mas o que eu estou dizendo é que há muito mais conhecimento e ciência por trás de negociação do que a gente acredita. Não é uma coisa intuitiva, entendeu? Que você sabe fazer porque você negocia com teu marido. Que filme vocês vão assistir hoje? É um treco punk. Eu, pessoalmente, estou super pensando nisso mesmo, de fazer uma formação especializada, porque sinto que posso ter problemas. Então, é uma área que também... E que pode virar um prático aperfeiçoado. Né? Você pode ser o cara que faz os acordos de não persecução melhores da vida. Né? Que é chamado para fazer isso porque você sabe como lidar com o promotor, sabe como barganhar uma cláusula, outra cláusula, uma condição, como analisar a prova, se é vantajoso, se não é vantajoso. Né? É duro, a gente pega os processos e não é que você quer fazer acordo também tudo, né? Qualquer coisa. Né? Você tem que, para fazer o acordo, medir quais seriam as suas chances de ganhar aquele processo, de perder, para onde pende a prova. Tem um monte de coisas hiper especializadas ali. Então, é mais uma ideia para você se especializar. Estamos chegando no fim, vamos lá. Isso. Comigo agora, né? Vai. Tá. Na Inglaterra, eles chamam de... A ideia que nós estamos trazendo aqui agora, eles chamam de Alternative Business Structures. Estruturas alternativas de negócio. A sociedade de advogados, tal como a gente tem, é uma coisa cara e difícil de manter. Você precisa ter 2 sócios, você precisa ter o contrato, a sociedade de advogados gera custos tributários, custos fiscais. E essa ideia de você ter um monte de advogado dentro do seu escritório, da sociedade, fazendo tudo, ela vai cair por terra. Por quê? Por tudo aquilo que a gente já falou. Os espaços físicos vão diminuir, os serviços vão se fragmentar. Então, essas estruturas alternativas de negócio, elas serão advogados que trabalham de maneira constante, mas em parceria. Em parceria. Né? Vocês trabalham, atendem determinadas demandas juntos. Eu da minha casa, você da sua casa. A gente não precisa ter um escritório nós dois juntos. Isso especialmente para os jovens. Por exemplo, já aconteceu aqui, meu escritório é pequeno, tenho um escritório com 5 advogados. Agora, durante a pandemia, uma advogada aqui do escritório, nós já decidimos, ela tem 2 clientes que tem um perfil muito específico, e que exige uma habilidade específica que é falar inglês. Ela vai sair do escritório e vai continuar atendendo esses clientes para mim. Porque ela está fazendo doutorado, ela tem uns interesses também, ela vai continuar fazendo a mesma coisa que ela fazia. Só que ela vai atender os clientes de fora, a estrutura física do meu escritório, ela tem expertise. Para mim, isso vai custar menos do que ter um advogado no contrato social pagando prolabore, pagando tudo isso. Vai receber uma distribuição de lucros. E isso, assim, fica ligado à distribuição de lucros. A quantos casos tem, quantos casos não tem. Então, isso vai aumentar o número de advogados trabalhando em parcerias. Uhum. Se vocês forem desdobrando tudo aquilo que a gente já falou, isso quase que termina nisso. Não é? Os grandões dos escritórios vão continuar existindo, mas escritórios de 4, 5, 6, 7 advogados são muito custosos. É muito custoso ter isso. Você precisa ter muito cliente, você precisa ganhar muitos honorários. Mais 2 ou 3 escritórios trabalhando em parceria
nessa estrutura alternativa é interessante. Isso é possível, só não é totalmente ainda atingível, porque a gente tem uma regulação muito rígida das sociedades de advogados. A gente precisaria ter uma legislação que permitisse essas sociedades mais flexíveis, mas aí é outra... Não, isso não é precarização do trabalho, claro que não. Isso não é precarização do trabalho. Porque isso dá chance do advogado atender mais casos do que ele ficar preso a mim, por exemplo. Você vai ficar aqui no meu escritório, você vai atender os casos que eu trouxer. Não, você vai para onde você quiser, você vai os casos que eu estou te chamando, vai atender os casos que a Patrícia está te chamando, vai atender os casos que não sei quem está te chamando. Né? E a gente precisa lembrar que a advocacia é profissão liberal. O advogado é um profissional liberal. A gente tem que assumir essa nossa faceta. Eu nunca, acho que a Patrícia também, como advogado, eu nunca tive um salário na vida. Nunca tive salário mensal. Nem férias. Nem férias. E essa é a natureza da advocacia. Patrícia, agora com você. Nono ponto, chegando no nono, é o uso de inteligência artificial. E aí uma coisa que chama jurimetria. Vocês já ouviram falar de jurimetria? Jurimetria é um tipo de conhecimento, de ciência, digamos assim, de ramo, do saber especializado, que visa justamente predizer quais são as decisões daquele tribunal, daquela Câmara, daquele juiz, produzir estatísticas, produzir comparação de dados. E o uso desse tipo de sistema, né, que eu estava até conversando com o Léo, eu acho que a gente, em penal, a gente fica um pouco a reboque disso. Inteligência artificial, né, esse tipo de programa tem sido usado abundantemente em direito do trabalho, mesmo em direito civil. O direito penal, a gente também é um pouco resistente, porque o direito penal é uma coisa um pouco mais artesanal, a menos que você faça um direito penal de massa, que é menos comum, né? O direito penal costuma ser uma coisa mais personalizada e etc. Mas, sobretudo, agora, para nós em penal, nos tempos de acordo de não persecução penal, desse monte dessa vasta gama de possibilidades na solução de um conflito aqui, aqui ou aqui, é importante a gente ter métodos de prever quais serão as... Né, para alimentar essa árvore de decisões, né? Bom, eu vou fazer o acordo, não vou fazer o acordo. Eu tenho que ter mais ou menos uma visão clara de se existe uma chance de 78% do meu cliente ser condenado, ou de 90%, ou quanto vai custar esse processo para ele. Eu preciso apresentar isso para ele, né? Aliás, é uma coisa que o judiciário também deveria pensar quando se recusa ao fazer os acordos de não persecução, né? Por uma questão cultural, eles deviam pensar quando dinheiro estão jogando no lixo, né? Porque quando o dinheiro está se jogando fora, que para ter o mesmo efeito, que é a imposição de uma pena não privativa de liberdade, sem o custo do processo, né? Por isso que o maior país capitalista do mundo abraçou essa ideia, né, do plea bargain com tanta animação. Sem querer aqui polemizar se isso é bom, se isso é ruim. Mas eu estou dizendo, a quantidade de dinheiro que vai no processo, o tempo estimado de duração dele. Só que até agora, né, Léo, a gente está muito habituado a fazer tudo isso meio no olhômetro e no achômetro da nossa experiência, né? Doutora, pela sua experiência, como é que é? Esse processo dura muito, dura pouco? Quanto que vai me custar? Mas a gente precisa de ferramentas mais efetivas, né, para esse tipo de decisão. Sim, todo cliente pergunta, assim, mesmo para nós que somos criminalistas, mas para os não criminalistas acho que mais, sempre quanto tempo vai durar para resolver isso? E aí a gente chuta. Ah, olha, vai durar tanto tempo se for em tal lugar. Ah, qual a chance de êxito no final? Então, existem associações trabalhando com isso, não é? Existem ferramentas, mas isso é outro assunto também. Só vou responder aqui a Adriana, que falou, essas parcerias já existem informalmente. Então, o que nós estamos falando é que essas parcerias têm que começar a funcionar estruturalmente, elas têm que funcionar visivelmente, a gente tem que desmistificar essa ideia de que não pode. E o Jefferson, acho que falou isso, não seria captação de clientela? Em algum momento ele falou. Então, aí a gente vai entrar no último ponto. Espera aí, eu vou falar no final. Vamos lá, Patrícia, abre o último.
Então é isso. Então procure, você que está entrando aí na profissão, ou que já está na profissão há um tempo, procure isso, procure se informar sobre ferramentas de inteligência artificial, sobre jurimetria, porque a tendência é que isso vai cair de custo, né? Porque como toda inovação tecnológica começa lá em cima, depois vai cair, de repente é uma coisa acessível. Patrícia travou. A gente não. Meu pai me ligando. A gente não investe. Deus castigue eu ficar recusando a ligação do meu pai. Mas às vezes a gente não investe nas coisas que a gente achar não é para mim e de repente é. Bom, mas o nosso 10º ponto, a gente viu 9. Só para você falar, não, eles não viram, vimos. Investigação defensiva, comunidades legais fechadas online, o jurista híbrido, o tecnojurista, né? O engenheiro de conhecimento jurídico ou tecnólogo jurídico. Reduzir e compartilhar espaço físico. Habilidades de nicho. Negociação extrajudicial. Estruturas de trabalho alternativas, parcerias. Uso de inteligência artificial. O 9º ponto. Agora, o 10º ponto, gente, depende da nossa querida, digníssima e formidável entidade de classe da OAB. A gente está, na verdade, personificando a OAB porque é a ela que cabe regulamentar. A gente não pode. Nós demos 9 ideias que você pode botar em prática amanhã. Não dependem de ninguém, só depende da tua vontade de se jogar. Fazer um curso de psicologia ou investir num curso de resolução extrajudicial de conflito, só depende de você. Isso aqui nós não podemos fazer. Nós queremos fazer, mas nós não podemos fazer, porque isso aqui depende da OAB. Então, nós sintetizamos o 10º ponto como a modernização da OAB. E daí nós temos várias ideias e sugestões que vão justamente na linha, né, Léo, da liberalização da profissão. Então, é isso. Nós temos todo esse tabu quanto à propaganda, né? Porque você fez tudo isso, mas é o que o Léo falou. Quem sabe que você é um tecnólogo jurídico? Quem sabe que você é um especialista em acordo de não persecução penal? Como é que você vai divulgar isso? Então, fala um pouquinho das nossas ideias, Léo, para a modernização do OAB. Falo. A advocacia é uma das profissões mais reguladas que existem, né? Como eu posso advogar, com quem, como é a minha sociedade, tudo isso é regulado pela OAB. Então, para que todas essas ideias fazerem sentido e elas poderem repercutir no mercado da advocacia, no trabalho da advocacia, a gente precisa... a gente poderia mudar esse tópico também assim para dizer que a OAB entre no século XXI. Que a OAB entre no século XXI. Então, liberalizando a nossa profissão. Liberalizando regulando novas formas de prestar o serviço jurídico. Especialmente de oferecer o serviço jurídico. E aí 2 pontos que a Patrícia tocou. Um deles, que é a publicidade. Nós temos regras de publicidade muito travadas. Isso é quase um tabu. E aí o colega falou, isso não seria captação? É um tabu. Captação não pode, mas... O que eu faço o dia inteiro no meu escritório? Estou tentando captar cliente. Estou lá sentado para quê? Ninguém entra no escritório, fica sentado esperando o telefone tocar. Falta 7 minutos, vejo o tempo, o Zaquim me falando. Orientação online. Advogados que prestam orientação online aberta. A OAB pune. Deveria estimular. E o mau profissional que faz a orientação online, esse índice será punido. Mas não por dar orientação online, por dar má orientação online. Não faz sentido, então, orientação online, regras de publicidade de captação mais abertas. A OAB é uma estrutura enorme, né? A gente sabe que essa gestão assumiu com mais de 100 milhões em caixa e tem 240 subsedes físicas. Dentro de tudo isso, também isso não faz sentido. Todas essas casas, todas essas sedes, todas essas casas, elas têm que ser transformadas em espaços de coworking, em espaços de videoconferência, espaços de videoaudiência. Elas têm que ser transformadas. Tem que haver uma moratória de construção de espaço físico. Está todo mundo falando em reduzir espaço físico e a gente continua nosso dinheiro sustentando mais de 200 sedes físicas que hoje em dia não estão podendo nem ser acessadas e vão ser menos acessadas. Então, Zaquim, vai falando quantos minutos falta aí para mim. Antes que a live caia. Patrícia, a live fica gravada no seu Instagram, né? Pessoal do Fica gravada no meu Instagram. Então, a ideia é que a OAB entre no século XXI e trabalhe para liberalizar a profissão. Que a OAB reconheça que nós estamos num momento difícil
reconheça aquilo que nós estamos dizendo desde o ano passado. A advocacia vai passar por uma transformação, vai ter queda de honorários, vai ter queda de custos, e nós vamos otimizar o processo. Mas para tudo isso funcionar, a gente precisa poder dar a cara no mundo online. Nós oferecemos, logo quando começou a pandemia, a gente ouvimos centenas de advogados, oferecemos uma proposta, uma criação de rede de apoio à advocacia para a OAB de São Paulo, caminhamos 6 propostas e não tivemos nem resposta. Modernizar também significa uma postura mais dialogal, é conversar com as pessoas, não excluir. Transparência, inclusão, não é? Então, o uso melhor dessa estrutura física, até porque a estrutura física não faz mais sentido de ser. Eu não quero o seu dinheiro investido para manter 300 casas. Que poderiam se transformar nisso, em espaços de co-work para jovens advogados. Para aproximar advogados e clientes, espaço onde os advogados possam fazer negócio, e os advogados fazem negócio, isso é normal, é lícito. E liberalizar uma profissão que é regulada de maneira jurássica ainda. Como diz aqui, também estamos esperando a ideia das pessoas aí. Patrícia, devolvo a bola para você para a gente terminar. Gente, eu acho que todas as ideias que a gente deu, eu não sei, algumas podem ser mais familiares, menos familiares, mas essa última, eu sei que ela cria um pouco de resistência, porque, mais uma vez, a gente está habituado a pensar dentro da casinha, pensar e que é um tabu, então essa coisa da publicidade, mas de verdade, quer dizer, simplesmente mostrar que o teu serviço está ali. Não é que nem, né, Léo? A gente até deu o exemplo nos States, né? Na gringa, Sim. Que advogado faz propaganda na televisão. Quer dizer, isso pode ser regulamentado, isso pode ser ter parâmetros, isso pode ser parametrizado, não precisa ser uma coisa assim. Mas impedir que você se mostre, que você diga qual é o serviço que você presta, que você põe a tua cara no mercado. Eu não vejo razoabilidade nenhuma nisso e acho que é um grande prejuízo mesmo para a classe. É isso aí. Pessoal, nós vamos depois transportar essa live também para o canal de YouTube do M133, do Movimento 133, onde nós estamos deixando todo esse material que nós estamos produzindo nos últimos dias. Patrícia, muito obrigado pelo dia de hoje. Você fez um webinar à tarde, pulou do webinar, deve ter amamentado a Priscila. Priscila, né? Priscila. Amamentou a Priscila e correu aqui para a nossa live. Então, assim, de coração, obrigado por receber o movimento no seu canal e deixo a bola com você aí para dar o seu boa noite. Imagina, gente, eu aqui agradeço ao Léo, porque ele é o pai de grande parte aqui dessas crianças, dessas ideias. Eu acho que ele é só de 3. É uma pessoa com uma visão, com uma visão de... E para ele ter essa visão de inovação, o que ele faz? Ele estuda, ele lê livro. Então é isso, né? Não são coisas tiradas do nada. A gente tem que se espelhar no que se está fazendo, no que se está fazendo lá fora, pensar fora do que a gente sempre pensou, pensar de forma não ortodoxa, enfim. Então essa era a nossa ideia, era oxigenar. Como eu disse, talvez dessas 10 você goste de 2, você acha que dá para aproveitar uma, você acha que dá para adaptar para a tua vida, mas o importante é ter uma visão esperançosa, ter uma visão, digamos assim, otimista no sentido de que é uma acomodação. E como toda acomodação, dói, né? Crescer dói. Mas é isso, né? Vamos sair disso melhores, eu não tenho dúvida. Tá bom? Como pessoas e como categoria também. Eu garanto que nós vamos viver um avanço, de 50 anos. Não vou chegar à tolice de dizer que o coronavírus é uma coisa boa, não é uma coisa boa, não precisaríamos de coronavírus para isso, mas o fato é que já que aqui estamos e já que essa é a circunstância, eu tenho certeza que nós vamos viver uma evolução tremenda, beleza? Conheça o Instituto M133, é um instituto de advogados, é um instituto para você, é um instituto que te recebe, te acolhe para melhorar a nossa profissão, essa profissão que tanto nos orgulha, tá? Boa noite, gente. Ótima quinta. Fiquem bem todos.